Tempo de Luz. Olá, muito bom estar aqui com você mais uma vez para conversar com você sobre as Santas Escrituras. Para mais uma vez conversar um pouco com você sobre as Escrituras Sagradas e o que elas têm de bom para nos ensinar hoje, nesse exato momento. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Criador dos céus, da terra, Criador da vida, mantenedor da vida, te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez, te agradecemos pelo ar que respiramos, te agradecemos pelo alimento que nos mantém de pé, te agradecemos, enfim, pela vida que temos, que o Senhor nos dá e mantém em nós. Também oferecendo ao Senhor o nosso agradecimento por esta ocasião, por essa oportunidade de transmitir a Tua Palavra, de transmitir o Teu conteúdo, de transmitir os Teus interesses em relação às vidas, em relação às pessoas que nos ouvem e nos assistem nessa oportunidade. Pedimos que o Senhor esteja conosco, nos fortalecendo, nos instruindo, esclarecendo nosso entendimento, para que a Tua Palavra possa ser transmitida com qualidade, com verdade, com eficiência e com poder, Senhor. E que o Teu Espírito Santo, também te pedimos, trabalhe este conteúdo aqui veiculado no coração e na vida de cada ouvinte e telespectador. É o que nós te pedimos, pelo que também já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, o texto escolhido para hoje, texto escolhido para esse nosso encontro de hoje, você vai encontrá-lo no Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo de número 8, a partir do versículo 4 até o versículo 15. Repetindo para você o nosso texto referência. Você vai encontrá-lo no Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo de número 8, a partir do versículo 4 até o versículo 15. Vamos ler então a parábola do semeador. Palavras de Jesus. E, ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas: um semeador saiu a semear a sua semente. E, quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada. E as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre a pedra, e nascida, secou-se, porque não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida, produziu fruto, 100 por 1. Dizendo eles estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta, pois, é a parábola. A semente é a palavra de Deus. Vamos parar um pouco aqui. Retornando ao versículo de número 4. Ou melhor, retornando ao versículo de número 5, que nos diz assim: um semeador saiu a semear.
Primeira grande e boa notícia. O semeador sai a semear, ele vai até o solo. O semeador se desloca. O semeador não fica estático. O semeador não fica parado. O semeador não fica inerte. O semeador não fica imóvel. Não. O semeador saiu a semear. Ou seja, quem sai se movimenta. O semeador saiu a semear. Quem sai, evidentemente, sai de um lugar para ir até outro lugar. Isso quer dizer que o semeador se preocupa com você. O semeador se preocupa com o solo que é você. E quis e quer implantar a semente dele em você. Por essa razão que ele saiu a semear. Por essa razão que o semeador, nesse instante, semeia a boa semente, que é a palavra de Deus, que na medida em que está sendo aqui transmitida, está sendo sim semeada no seu coração, na sua consciência, na sua vida. E seguimos ainda no versículo 25, que nos diz: um semeador saiu a semear a sua semente. Oh glórias, oh aleluia, que informação preciosa nós temos aqui nessa aparentemente simples e primeira frase, mas muito profunda. Primeiro, o semeador se preocupa com você. Ele não ficou inerte, não ficou indiferente, não ficou imóvel. Não, ele saiu, ele se deslocou, ele se mexeu, ele foi na sua direção. Ele saiu a semear. Primeira grande boa notícia: Deus se preocupa com você. E quer que a palavra dele esteja em você, te abençoando. Mas não só isso. Ainda no versículo 25. Ou melhor, ainda no versículo 5, perdão. O semeador saiu a semear a sua semente. Que semente é essa? A sua semente. O semeador saiu a semear a sua semente, ou seja, a semente dele. Isso quer nos dizer que Deus trabalha única e exclusivamente com a palavra dele. Vou ler outra vez para você. Versículo 5. Um semeador saiu a semear a sua semente. Ou seja, Deus não trabalha com semente alheia. Não. Deus não trabalha com semente estranha. Não. Deus trabalha com a semente dele, que é a palavra dele. Deus não trabalha com semente emprestada. Também não. Deus trabalha com a semente dele, que é a palavra dele. Deus não trabalha com a semente da fofoca. Deus não trabalha com a semente da contenda. Deus não trabalha com a semente do disse-me-disse. De forma alguma. Deus trabalha com a sua semente, com a semente que pertence a ele e que é esta palavra. Portanto, já duas ótimas informações para nós aqui no iniciozinho do versículo 5. O semeador saiu a semear, ele se deslocou, saiu de onde estava para ir até o solo, que é o seu coração, que é a sua consciência, que é você. E ele saiu a semear a sua semente, a semente dele. Não é qualquer semente, não é uma semente qualquer, achada ali, pegada emprestada acolá. Não, não é uma semente estranha. É a semente do semeador, que é a palavra de Deus. É com essa semente que Deus trabalha. E aí a gente segue, ainda no versículo 5, que nos diz: e quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. No versículo 6, outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois não tinha umidade. No versículo 7, e outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. No versículo 8, nos fala da boa terra, nos fala do solo bom, e outra caiu em boa terra, e nascida produziu frutos 100 por 1.
até aqui. Então, veja o seguinte: o semeador, que é Jesus, ao semear a sua semente, que é a santa, poderosa e gloriosa e transformadora Palavra de Deus, ele contempla todo e qualquer tipo de solo. Todos os solos são contemplados e recebem igualmente oportunidade por parte de Deus, por parte de Jesus, por parte do Espírito Santo. Todos os solos, há uma variedade de solos, mas nenhum deixa de receber a devida atenção. Existe diversidade de solos, mas nem por isso uns são privilegiados e outros prejudicados. Não. Da parte de Deus, ele oferece atenção e oportunidade a todos os solos, por mais diversificados que sejam, por mais que sejam diferentes uns dos outros. Porque se não fosse assim, até se poderia levantar um questionamento se dizendo que Deus não seria justo se ele desse oportunidade para um solo, mas negasse essa mesma oportunidade para outro solo. Só que Deus não faz isso. O que a gente identifica a partir do versículo 5 até o versículo 8? A gente identifica vários solos distintos uns dos outros, com características distintas umas das outras, mas a gente identifica também o semeador contemplando todos esses solos. A gente identifica também o semeador sendo atencioso com todos esses solos. Ele saiu a semear não apenas naquele solo considerado bom, não só nesse, ele saiu a semear em todos. É o que a gente identifica a partir do versículo 5 até o versículo 8. Então Deus não é injusto. Deus não privilegia solo A em detrimento de solo B. Deus não privilegia fulano em detrimento de cicrano, de modo algum. Deus oferece a semente dele, a boa palavra, a santa, poderosa e transformadora palavra a todos os solos, a todos os corações, a todas as vidas igualmente. Pois bem, e ainda do versículo 5º ao versículo 8, o que a gente também identifica? Leia comigo. Semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada. E as aves do céu a comeram. Versículo 6. E outra caiu sobre pedra e nascida secou-se. Versículo 7. E outra caiu entre espinho, e os espinhos a sufocaram. Versículo 8. E outra caiu em terra boa e nascida produziu frutos 100 por 1. Então, veja só uma coisa. Existe uma postura que parte do semeador de semear igualmente em todos os solos, e esse solo posso ser eu, pode ser o meu coração, esse solo pode ser você, pode ser o seu coração, mas existe uma postura que cabe a nós adotar. Existe algo que cabe a nós fazer, que é o quê? Proteger essa semente, preservar conosco e em nós essa semente, manter dentro de nós, protegida, preservada e bem cuidada essa semente, que é a palavra de Deus. Então cabe a nós fazer a nossa parte. Você que nesse instante é um solo a receber a palavra de Deus nessa ocasião transmitida, cabe a você fazer também a sua parte.
ou seja, a receber a boa semente, não permita de modo algum que ela seja pisada. Ao receber a boa semente, não permita de maneira nenhuma que ela venha a secar. Ao receber a boa semente, não permita de modo algum que ela seja sufocada. Enfim, ao receber a boa semente, que é a palavra de Deus, se comporte de maneira a evitar essas realidades que eu acabei de citar em sequência, se comporte de maneira a evitar que a boa semente venha a ressecar, venha a ser pisada, venha a ser sufocada ou mesmo retirada de você pelo adversário de Deus. Evite todas essas coisas e Deus te dá sabedoria para evitar isso. E mantenha a postura de aceitar a palavra, acolher a palavra, praticar a palavra, vivenciar a palavra e assim ela vai brotar, ela vai se desenvolver, ela vai crescer e ela vai frutificar na sua vida. É isso que te faz um solo bom. É isso que te faz um solo fértil. Porque os demais solos, aqueles onde a semente não brotou, não cresceu e não frutificou, por que isso aconteceu? Porque não houve o devido cuidado para a manutenção da semente dentro de si, não houve o devido cuidado para a preservação da semente consigo, na prática digo, do dia a dia, não houve o cuidado necessário, não houve o cuidado requerido para que a semente brotasse, crescesse, desenvolvesse e frutificasse. Por essa razão, os demais solos não puderam oferecer fruto algum e nem usufruir de fruto algum. Diferentemente deste solo considerado bom, diferentemente deste solo considerado fértil, descrito aqui no versículo de número 8, que nos diz assim: e outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto 100 por 1. Primeiro, a semente é levada pelo semeador, que se preocupa com você. O semeador saiu a semear e ainda hoje semeia. E nesse instante semeia, porque a transmissão da palavra de Deus, não só aqui, não só por mim, mas em todos os lugares do mundo, a transmissão da palavra de Deus, a pronúncia da palavra de Deus é semear a palavra de Deus, que ainda hoje está sendo semeada no seu coração, inclusive, e esse solo bom do versículo de número 8, posso ser eu, pode ser você, desde que a gente se mantenha nessa postura de ouvir a palavra caiu naquele solo, ou seja, a gente está ouvindo, a gente mantém a palavra em nós, a gente preserva a palavra em nós, a gente pratica a palavra em nós, aí ela não só caiu, aí ela já nasce, ela já brota, ela já cresce e já frutifica de modo abençoador, de modo libertador, frutifica de modo transformador, enfim, frutifica tudo aquilo de bom que Deus tem para a sua vida e para a minha vida através da palavra dele. Então, que o Espírito Santo venha trabalhar esse conteúdo dessa maneira no seu coração, na sua consciência, a tal ponto de que se você é essa terra fértil, você se mantenha assim. E glória a Deus por isso. E Deus te abençoe nisso. Se você ainda não é essa terra fértil, quando a semente vier a cair nesse solo que é o seu coração, que você saiba se comportar de maneira que ela ali permaneça cuidada, preservada, regada, ao ponto de nascer, brotar,
crescer, desenvolver, frutificar e assim te abençoar. Seguindo adiante, vamos até o versículo de número 11, que nos informa o seguinte: esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Pois bem, o semeador saiu a semear a sua semente, como eu disse no início, e o versículo 11 nos confirma essa informação que já foi falada aqui anteriormente, que a semente é a palavra de Deus. E aí a gente segue no versículo 12 que nos diz: e os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem crendo. Meu querido, o adversário de Deus, ele não quer que você creia na palavra de Deus. O adversário de Deus não quer de jeito nenhum que você acredite que a palavra de Deus é capaz de te libertar, te transformar, te abençoar, te fortalecer. Enfim, a palavra de Deus tem tantas qualidades e é capaz de trazer de tal modo tantas bênçãos para a sua vida, mas existe um que não quer que isso aconteça. Eu não gosto nem sequer de citar o nome dele. E ele é adversário de Deus e os interesses dele se opõem aos interesses de Deus. Veja que o semeador, que é Jesus, trabalhou. Porque antes de o semeador semear, primeiro ele faz a seleção da semente, primeiro ele compõe ali toda uma logística. Não sai assim semeando à toa. Semear dá trabalho. Semear, e o agricultor que o diga, é uma tarefa minuciosa, é uma tarefa que requer cuidados, experiência, conhecimentos específicos. Então o semeador trabalhou, saiu a semear, foi trabalhar nesse sentido. E o que o adversário de Deus fez? Ficou esperando para ir lá retirar a semente do local em que ela foi semeada. Não deixe isso acontecer na sua vida. Quando a semente, que é a palavra de Deus, chegar até você, segure, preserve, mantenha. E assim você vai ver grandes e poderosos resultados. O versículo 13 nos diz: e os que estão sobre pedra, uma outra espécie de solo, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas, como não têm raiz, apenas creem por algum tempo e, no tempo da tentação, se desviam. Ou seja, um outro tipo de solo é aquele que até recebe a palavra, mas por tempo determinado. Quando se depara com a tentação, ou com a adversidade, ou com contrariedade, ou com algo que se contraponha àquela palavra recebida, então o fato de não haver ali raiz, e você sabe que o que segura uma planta fincada no solo são as raízes. Quando essas raízes não existem, ou quando são muito frágeis, muito facilmente aquela planta é removida. Então esse versículo ilustra bem essa realidade e nos fala daqueles que recebem com alegria, com empolgação, com entusiasmo, de maneira às vezes até eufórica. Porém, quando as coisas ficam sérias e quando as coisas ficam até adversas, aí toda aquela receptividade passa a dar lugar a desvios. E esse também não é considerado um solo frutífero por essa razão. O versículo 14 nos diz assim: aqui caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas
e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Ou seja, você vê que até aqui vários solos estão superficialmente recebendo a palavra, mas no momento posterior estão deixando de se comportar de modo que a mantenham e de modo que ela frutifique. Aqui no versículo 14 são elencados 3 itens que prejudicam a boa frutificação da palavra de Deus. Quais são esses itens? Os cuidados, as riquezas e os deleites da vida. E aqui eu abro um parêntese para fazer a observação de que não estou falando contra posses, não estou falando contra riquezas, não estou falando contra o fato da pessoa possuir patrimônio. A intenção não é lançar nenhuma ofensa nesse sentido, não. Estamos apenas lendo os versículos, discorrendo sobre os mesmos e trazendo aquilo que as Escrituras querem nos ensinar para nos abençoar. Pois bem, então aqui caiu entre espinhos, são os que ouviram, e indo adiante são sufocados com cuidados, riquezas e deleites da vida. Cuidados tipo ansiedade, preocupação. Essas coisas prejudicam o bom fruto da palavra de Deus no solo que é o seu coração. Riqueza fala de patrimônio. Repito, não estou aqui lançando nenhuma ofensa contra o patrimônio de ninguém, não se trata disso. Riqueza fala de materialismo, e fala de coisas materiais, e às vezes, e não poucas vezes, um apego excessivo às coisas materiais também se torna um fator prejudicial à frutificação da palavra de Deus no solo do seu coração. Então, se importar excessivamente, se importar além da medida apropriada com coisas materiais, muitas vezes, vão tomar de você espaço, vão tomar de você tempo, vão tomar de você atenção e vão te prejudicar no momento em que a palavra de Deus poderia e deveria frutificar na sua vida. Também um outro elemento, um outro fator descrito aqui como elemento prejudicial à boa frutificação da palavra de Deus, a Bíblia chama de deleites da vida. Prazeres, em geral. E aqui, repito, abro um parênteses, faço uma observação no seguinte sentido. Não estou aqui censurando o seu lazer, não estou aqui condenando a sua diversão, não estou aqui emitindo nenhuma espécie de censura contra o seu modo de se divertir, contra o seu modo de se alegrar. Não se trata disso. Por outro lado, a palavra de Deus nos diz que os deleites da vida, se referindo a prazeres momentâneos, prazeres às vezes que custam um valor monetário muito alto, mas que têm um efeito insignificante, de pouquíssimo tempo, e que você depois precisa, para se manter dentro daquela sensação de prazer, você precisa novamente desembolsar altas somas monetárias para usufruir mais um pouquinho daquele deleite momentâneo que logo passa e depois deixa em você um vazio, deixa uma necessidade que requer outro deleite e outro mais, e uma sequência infinita, incalculavelmente alta em custos, às vezes biológicos, em custos de saúde mesmo, às vezes em custos financeiros,
e que lá na frente, onde a palavra de Deus poderia estar frutificando em você, não vai estar por causa dessas obstruções aqui descritas no versículo 14, como os cuidados, as riquezas, o materialismo excessivo e os deleites da vida, aqueles prazeres desregrados, né, fora de proporção, fora de medida, sem critérios, enfim. Então, esses elementos, esses itens, eles são contrários à frutificação da boa semente na sua vida, que é a palavra de Deus. De tal modo que, onde a palavra de Deus cair, ali naquele solo em que o semeador semeou a palavra, não devem prevalecer esses elementos contrários citados aqui no versículo 14. E por fim, nós temos o versículo 15, que nos fala da semente que caiu em boa terra. Esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam. O que eu disse anteriormente, você precisa conservar em si a palavra. Você precisa preservar em si a palavra de Deus. A conservam em um coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Então concluímos aqui nesse versículo 15, afirmando e reafirmando que há vários tipos de solos, há vários tipos de corações. Alguns não oferecem ambiente para a devida e esperada frutificação da palavra de Deus, mas outros tantos, outra grande quantidade, e você pode estar incluído, e eu com certeza estou incluído, outros oferecem ambientes e condições para que a palavra de Deus ali semeada não fique só semeada, mas ela seja envolvida, seja acolhida, seja aceita, ela venha brotar, ela venha nascer, ela venha crescer, ela venha se desenvolver e abençoar não só aquela vida onde foi semeada, mas também abençoar outras vidas. E assim por diante, e assim sucessivamente. Portanto, aqui concluímos afirmando que o semeador saiu a semear, o semeador não parou de semear, o semeador nesse exato momento está semeando a palavra de Deus na tua vida, no teu coração e na tua consciência. E o meu pedido a Deus é que Ele te abençoe esta palavra, faça ela frutificar grandemente, profundamente na sua vida, te abençoando de maneira poderosa. Vamos orar concluindo. Em seguida, você ouve uma música e assiste o respectivo clipe e estará encerrado o nosso encontro de hoje. Com a graça de Deus, sob as bênçãos de Deus. Amado Deus soberano e eterno Pai, te agradeço, Senhor, por mais essa vez aqui, transmitindo a Tua palavra. Te agradeço, Senhor, por mais esse dia. Te agradeço, Senhor, por mais esse telespectador, para quem a Tua palavra foi pronunciada. Peço que o Teu Espírito Santo acompanhe poderosamente este conteúdo, Senhor, e trabalhe como matéria-prima na vida de cada pessoa que ouviu, e que cada um possa praticar, possa preservar e possa frutificar poderosamente, Senhor, a partir das Tuas misericórdias, de que todos nós precisamos, que possa ser cada pessoa alcançada pela Tua graça e que possa também cada pessoa alcançada pela Tua palavra nesse instante se comportar de maneira a preservar, de maneira a frutificar, de maneira a praticar este conteúdo de acordo com os Teus interesses, Senhor. É o que nós te pedimos nesse instante, também já te agradecendo por tudo, te pedindo nova oportunidade, boa ocasião
para próximos encontros, abençoando também, Senhor, este local, que nesse momento é instrumento de transmissão do teu conteúdo e dos teus interesses para o ser humano e para a vida humana na Terra. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você plantou a semente no meu coração, regou com graça e amor, então nasceu paixão, germinou. A palavra triunfou em mim. Na beira não ficou, nas pedras não caiu, nenhum espinho fez sua mensagem desaparecer. A palavra triunfou em mim. Vivo está em mim pra frutificar e sempre crescerá, nunca passará. Jesus plantou em mim uma eternidade de paz com Deus. Você plantou a semente no meu coração, regou com graça e amor, então nasceu paixão, germinou. A palavra triunfou em mim. Na beira não ficou, nas pedras não caiu, nenhum espinho fez sua mensagem desaparecer. A palavra triunfou em mim. Vivo está em mim pra frutificar e sempre crescerá, nunca passará. Jesus plantou em mim uma eternidade de paz com Deus. Vivo está em mim pra frutificar e sempre crescerá, nunca passará. Jesus plantou em mim uma eternidade de paz com Deus. Tempo de Luz.